Bem, meus companheiros, boa noite. Nós somos os trabalhadores da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada aqui no bairro do Morém, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Hoje, dia 5 de agosto de 2021, quinta-feira, às 19h40, sempre nesse dia, nesse horário, nós realizamos as nossas palestras públicas e o tema às quintas-feiras é sempre do O Evangelho segundo o Espiritismo, esta publicação de Allan Kardec, né? Ditada pela espiritualidade. Então, hoje, mais um dia, estaremos estudando o Evangelho e nas quintas-feiras, as palestras, o estudo do Evangelho é sequencial, tá? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, a nossa palestra, antes pedindo à nossa irmã Carmen Matos que faça a leitura do preparo, faça a prece e depois ela vai passar a palavra para mim, para que eu possa apresentar o nosso palestrante. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a lição é de André Luiz, e a lição número 15, intitulada Para Renovar-nos. E diz assim: não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução, necessários ao caminho de todos. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos, estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija a perfeição dos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio, toda vez que a violência ou a irritação apareçam em sua área. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidades que haja criando no mundo íntimo, a fim de saná-los. Lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. André Luiz. Então, meus amigos, já preparados por essa lição tão comovente, tão importante na nossa vida, na nossa existência, que possamos nos alinharmos a essas luzes que nos trazem essa consciência de que somos espíritos eternos, estamos aqui nesse orbe para aprendermos, para exemplificarmos e para vivermos as dificuldades, para podermos nos reparar. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite de hoje e que possamos sair cheio de ideias, cheio de conhecimentos para a nossa jornada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, meus amigos, na noite de hoje, como eu falei antes, às quintas-feiras realizamos nossa palestra pública do estudo do Evangelho. Nós temos um grande prazer de receber na nossa casa o companheiro Evaldo Raia, trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, localizado na rua de Gavernec, próximo à Cidade de Deus. Agradecemos muito ao Evaldo ter aceitado o nosso convite
Esperamos poder contar com ele mais vezes. E o tema que o Evaldo vai estudar conosco hoje é de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Capítulo 13, item 12. Então, eu passo a palavra ao Evaldo, ele tem até 20, 40 para fazer as suas colocações e vamos aproveitar esse momento para aprender um pouco mais. Que Deus o abençoe. A palavra está com você. Muito obrigado, boa noite a todos. Um dos benefícios que nós colhemos dos momentos de transição planetária é a oportunidade que temos de reconsiderar os momentos e as oportunidades e renovar a amizade. Porque nós sabemos, como reencarnacionista que somos, na nossa trajetória, em algum momento da nossa jornada, nós reencontramos amizade. E esse reencontro ele é favorecido pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, de a gente ter o mesmo objetivo, a mesma afinidade, que é estudar o Evangelho de Jesus. Porque o mestre ele nos traz, como boa nova, permanentemente as elucidações do Evangelho. E o mentor da nossa casa, nosso benfeitor Chico Xavier, quando alguém perguntava para ele, Chico, qual a novidade? Ele sempre respondia, você não sabe qual a novidade? Não, Chico, me conta qual a novidade. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a novidade pela eternidade afora. Porque Emmanuel nos fala numa mensagem que está no livro Elucidações Evangélicas, né, de uma reunião, que era a reunião mediúnica realizada no Grupo Espírita Meimei, ainda em Pedro Leopoldo. Emmanuel diz que mesmo quando nos libertarmos da cadeia reencarnatória no plano terrestre, quando já tivermos condições de viajar para outros sistemas solares, continuaremos a estudar o Evangelho. Porque a gente fala que o Evangelho é de Jesus e, na realidade, o mestre nos fala que a boa nova é de Deus. Porque, como ele diz para os discípulos, né, na última ceia, ele fala que já não vos chamo nem de servos e nem de escravos que nunca foram, mas vos chamo de amigos e irmãos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu vos ensinei. Então, o Evangelho vem de Deus. Se vem de Deus, pelo universo afora, nós teremos que estudar as palavras de Jesus, porque, como Pedro fala, só tu tens palavra de vida eterna. Dentre essas palavras, quando tem o título do nosso capítulo de estudo na noite de hoje, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, é nos propormos a realizar sem esperar o reconhecimento de quem quer que seja, nem mesmo daquele que nós beneficiamos. O objetivo do estudo é que, ao beneficiar alguém dentro da sua necessidade, não aguardemos nem aquilo que nós costumamos falar sempre. Você tem que ser grato a mim porque eu te ajudei. À luz do Evangelho não existe essa proposta. À luz do Evangelho é você fazer o bem ao próximo e ir adiante. Não contar aquele bem que você realizou como algo que deverá retornar para você em forma de benefício. Porque se agirmos assim, já teremos a nossa paga, como Jesus fala. Né? Aquele que quer o reconhecimento do outro pelo bem realizado, já conseguiu o seu pagamento. Não há de esperar nada na vida futura, no plano espiritual. Nesse contexto, nós estamos estudando o item 12. E o tópico sobre beneficência, no capítulo 13, é um tópico que ele é composto de 5 mensagens de 5 benfeitores espirituais. Tamanha a importância desse tema diante da espiritualidade e que ainda é uma certa dificuldade para cada um de nós a prática da caridade ou da beneficência de forma desinteressada. Ainda eu respondo assim por mim, ainda tenho a dificuldade de entender a prática do bem, da caridade, completamente desinteressada. É um estágio que cada um de nós vai alcançando indefinidamente.
quando nós vemos N exemplos que nós tivemos na humanidade terrena de prática do bem completamente desinteressada, completamente distanciada de qualquer retorno pelo bem, na figura do patrono da casa, Francisco de Assis, que é o grande representante da caridade na sua mais diversa forma de manifestação. E como nós temos, na linha de prática da caridade de Francisco de Assis, nós temos São Vicente de Paulo, que é o autor da lição da noite de hoje, no item 12. Eu vou ler um trecho da mensagem, porque se a gente for querer ler trecho e comentar, eu sou aposentado, então eu não preciso acordar cedo para trabalhar amanhã, né? Então a gente vai ficar falando aqui até segunda-feira, porque a mensagem nos dá a possibilidade de uma abrangência muito grande de entendimento. E São Vicente de Paulo, ele começa assim para a gente. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. E o complemento dessa frase, a gente lembra, é de Jesus falando para a gente, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é o amor simplesmente entre pai e filho, mãe e filha, marido e mulher, irmão e irmã, não. É um amor como Jesus nos ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é um amor mais profundo, que realmente eu ainda não tenho um conhecimento, um entendimento desse amor de Jesus. Porque ele mesmo fala, não existe amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. E aí, quando eu uso esse parâmetro que Jesus nos oferece, aí eu já paro para pensar, será que eu amo assim, tão intensamente, o meu próximo, a ponto de dar a minha vida por ele? Será que eu já tenho a condição de amar dessa forma? Eu ainda avalio. Se for por um filho, por um neto, talvez eu dê a vida assim. Agora, se for por um estranho, por uma pessoa que nessa existência não existe nenhuma proximidade dele comigo, será que eu já estou em condições de amar esse irmão a ponto de dar a minha vida por ele? No meu caso em particular, a resposta é muito simples. Ainda não. Mas a proposta de Jesus é essa, é de nós nos amarmos de uma forma tão intensa que eu reconheço em cada um que estiver na minha trajetória da presente encarnação como um irmão muito amado, mesmo que eu ainda, nesse momento, não lembre o nome, não possa fazer uma associação daquela figura. São Vicente de Paulo já nos coloca esse propósito no início da sua mensagem. E amar, na forma que Jesus nos propõe, ele engloba diversas atitudes. É lógico que falamos de uma forma mais extremada, que seria dar a própria vida. Mas será que nós temos condições de dar o nosso edredom, nesse momento de frio, ainda mais em Petrópolis, dar o nosso edredom para o irmão que está lá na calçada, sem um lençol? Será? São pontos que nos levam a analisar a nossa possibilidade ou a nossa intencionalidade desse amor de forma mais abrangente. Há uma história na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1867, não tenho certeza, aonde Kardec relata que duas senhoras da alta sociedade parisiense, após uma recepção da alta sociedade, pegam a carruagem e voltam para a sua residência, e quando descem da carruagem, uma noite muito fria, né, lá em Paris, ela depara com um irmão na calçada do prédio que ela morava. E ela fala para a companheira, pobre homem, ou agora mesmo subirei, pegarei um dos meus casacos, que tenho vários, e darei a esse pobre irmão para que ele não sucumba diante do frio. E ela entra no prédio, envolvida nesse sentimento, e quando chega na sua casa, envolvida com as tarefas ou com as organizações do lar, conversa com um, com o outro, e fala com quem estiver presente, e
Só um minutinho. Tem algo no fogo? Tem. Palestra ao vivo tem isso, né? A gente, às vezes, coloca, a esposa colocou algo no fogo. E aí, mas enfim, então a irmã volta lá nas suas preocupações rotineiras dentro de casa e esqueceu de pegar o casaco e retornar para a calçada a fim de aliviar o frio do irmão. No dia seguinte que ela lembra. E quando ela desce, o que aconteceu? O irmão desencarnou naquela noite fria do inverno de Paris. Então, muitas das vezes, nós ainda não temos a percepção de que amar o próximo como Jesus nos amou é fazer com que o outro tenha a importância que eu dou àquelas pessoas que têm próxima de mim. Que eu posso, se eu vejo um filho, um neto, tiritando de frio, eu tiro a roupa do corpo e dou. Mas sem pensar duas vezes. Mas já não faria o mesmo por um filho de outra pessoa. Então, a proposta de São Vicente de Paula é que a caridade é a chave que abre as portas dos céus. Por quê? Porque eu me coloco em condições de encarar o próximo como alguém muito importante de mim. Porque essa máxima aqui que ele nos lembra, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Emmanuel tem uma página para a gente que ele fala no Caminho, Verdade e Vida, na lição 179, Emmanuel fala assim num trecho para a gente. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, amar o próximo como a ti mesmo, em cuja execução não é razoável que o homem cogite de compreensão alheia. Amar o próximo como a ti mesmo não é você julgar a ação do teu irmão porque você não julga a ti mesmo dentro da mesma severidade, dentro da mesma energia. O aprendiz, diz Emmanuel, amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. Porque quando Jesus propõe isso aos discípulos, ele eleva a possibilidade de entendimento em relação ao amor ao próximo, à caridade para com o próximo. Há uma pergunta que é muito comum fazer no meio espírita, diante de uma dúvida imensa que a gente tenha, aí alguém fala assim, podemos usar como parâmetro o que Jesus faria no meu lugar. Eu falo para vocês de coração aberto, eu não faço essa proposta para mim, para o Evaldo. Por quê? Porque se eu já tivesse condições de compreender Jesus, eu não necessitaria de fazer essa proposição. Eu já teria feito aquilo que o mestre me propõe, me aconselha, me orienta, que é amar ao próximo como a mim mesmo e amar ao outro como ele me ama. Então, eu não precisaria fazer essa associação do que Jesus falaria ou qual seria a decisão que Jesus tomaria nesse momento. Certa vez, na nossa casa, um benfeitor espiritual nos fez um questionamento, sabe, Rose? Ele nos perguntou, o que você pediria a Jesus se tivesse a oportunidade de estar frente a frente com o mestre? O que você pediria a Jesus? Mas aí o benfeitor, para nos fazer pensar, ele falou assim, não pode ser nada de interesse pessoal. Aí me complicou, porque eu comecei a querer analisar o que eu pediria a Jesus que não estivesse no interesse pessoal. Aí, de imediato, eu falei assim, bom, eu gostaria de pedir a Jesus que meus filhos estivessem bem de saúde. Aí, o benfeitor falou assim, é interesse pessoal, porque se os filhos estiverem bem de saúde, não, você não se preocupa com eles, você dorme tranquilo, e eles também não vão te pedir nada, está tudo bem de saúde. Então, o que eu pediria a Jesus que me distanciaria do interesse pessoal? Aí teria que ser um princípio de caridade extrema para o próximo. Eu gostaria de pedir que a minha irmã Ana Brito seja amparada, seja feliz, seja destituída de qualquer preocupação. Mas, Evaldo, você conhece a Ana Brito fisicamente? Não, não conheço. Então, eu não estaria utilizando o interesse pessoal.
eu estaria desejando, pedindo a Jesus um benefício para alguém que não faz parte da minha relação imediata de amizade ou familiar. Então, quando o São Vicente de Paula nos propõe, você pede por mim também, tá? Por favor, tá? Eu pedi por você, agora você pede por mim também, tá? Quando chegar na tua vez de conversar com Jesus, tá bom? Mas quando o que São Vicente de Paula nos propõe é um olhar mais avantajado em relação à prática da caridade. É de realizarmos a caridade na extensão que consta no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos benfeitores como Jesus entendia a caridade. É uma sigla que a maioria das casas que eu vou, todo mundo conhece, que é o tal do BIP. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. Eu, sinceramente, ainda não encontrei, sabe, Rose, quem pratica o BIP. Sabe? Na extensão que os benfeitores colocam, que é a caridade como Jesus a compreende. Porque ainda não estamos nesse patamar de entendimento, porque nós, eu vou contar uma novidade, pode? Nós estamos num plano de prova e expiação. Não estamos num plano de felicidade, nenhum plano de crístico. Nós estamos num plano de prova e expiação, aonde ainda predomina o interesse pessoal nas nossas jornadas. Mas temos como base o Evangelho que norteia a nossa jornada para que a gente possa se colocar como aprendizes do Evangelho de Jesus. Porque há uma máxima, quando Jesus fala, ide 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. E aí alguém complementou essa palavra de Jesus, que até hoje não se sabe quem é o autor desse complemento. E o complemento diz que ide 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho. Se necessário, use palavras. Por que complementaram assim? Porque Paulo de Tarso nos propõe sermos cartas vivas do Evangelho. E o que é ser carta viva do Evangelho? É que comecem a ler nos atos do Evaldo aquilo que o Evangelho propõe. Então, eu me torno carta viva. Então, eu me torno anunciante do Evangelho de Jesus. Porque quem olhar para mim, ou quem ver as minhas atitudes e as minhas palavras, reconhecerá em mim um praticante do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo de Tarso, que é um exemplo que nós temos, né, de execução da vontade de Jesus, mesmo que contrariando os seus mais íntimos desejos. E aí, São Vicente de Paula nos lembra: não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Jesus falou para a gente. Jesus nos exemplificou. Quando o mancebo rico chegou perto do mestre e falou assim: Senhor, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Aí Jesus falou assim: guardai os mandamentos. Ele falou: quais? Aí Jesus enumera, né? Não roubarás, não furtarás, não desejarás nada do próximo, honrai vosso pai e vossa mãe. Olha só a pedagogia de Jesus. Jesus cita alguns mandamentos da lei para o jovem mancebo, né? Não matarás, não roubarás, não desejarás nada do próximo, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí o jovem falou assim: isso eu faço na mais tenra idade. Mas Jesus não falou o primeiro mandamento. Aí o jovem falou assim: eu faço isso que o senhor falou desde a mais tenra mocidade. O que mais eu preciso? Aí Jesus vem com o primeiro mandamento: vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. E se ele falasse para o Evaldo? Jesus se apresentasse para ele e falasse assim: Evaldo, para você me seguir, você vende tudo que você tem. Seu apartamento, seu carro, seus móveis, tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Que a gente critica o mancebo rico, não critica? Nessa parábola que Jesus nos conta, a gente critica ele. Olha lá, viu? É apegado às coisas materiais. Jesus mandou ele vender tudo e ele preferiu não seguir Jesus. E nós? Será que o Evaldo seguiria? Por quê? Porque o primeiro mandamento da lei de Deus
é qual? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amarás a Deus sobre tudo, até mesmo mais do que a própria vida. Não são as palavras de Jesus? Aquele que amar a própria vida mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que perder a vida por amor de mim ganhará a vida na eternidade. São palavras do Mestre. Então, quando São Vicente de Paulo nos fala aqui que não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor, ele está nos lembrando as propostas que Jesus nos faz, mas o Evaldo acaba sempre julgando o outro na atitude que lhe compete tomar. A parábola que Jesus conta do jovem do mancebo rico não é para eu julgar o mancebo rico que ele não quis seguir Jesus e não quis se desfazer das suas coisas. Não é isso. A proposta é que eu analise qual é o meu comportamento diante da possibilidade que Jesus me oferece de que eu me desprenda das coisas materiais que me cercam. Não é eu abrir mão de tudo, não. É eu ver aquilo que eu posso ceder para o meu próximo, que nada tem, que não me fará tanta falta assim. Eu costumo dizer, a minha filha mais velha, ela não vai estar ouvindo agora, não. Depois ela vai ouvir a palestra, ela vai ficar meia bicuda comigo. Mas aí eu falo que minha filha está fazendo um teste para, na próxima existência, ela reencarnar como centopeia. Porque ela tem tanto par de sandália e sapato que só sendo centopeia para poder usar tudo numa existência só. E eu falo para ela, minha filha, para que tanto? Você só tem 2 pezinhos. Porque nós não vemos o que sobra na nossa vida e que é ainda importante para a vida daquele que nada tem. A proposta dele de caridade e amor ao próximo, as virtudes da caridade e do amor que ele nos propõe aqui, é você entender que se você tem a possibilidade de atender a necessidade ou beneficiar alguém diante daquilo que você tem muitas coisas e o outro não tem nada, é a hora de fazer isso, é diante da proposta que o Evangelho nos apresenta. É isso que São Vicente de Paulo está nos ensinando aqui. Não é você dispor do teu necessário, não, porque ainda não é um patamar que nós compreendemos. Tem uma história de Francisco de Assis que eu gosto muito, diz que ele estava caminhando lá pela Umbria, né, na época do inverno, tinha vindo de uma viagem para a cidade vizinha, divulgando o Evangelho, ele com mais 2 irmãos da ordem, e uma nevasca muito forte pegou eles no caminho. E, claro, o franciscano só usava aquela roupinha simples, né? Não tinha esse negócio de andar de casaco, né? de coisa muito de aparatos, não. E aí, eles andando naquela dificuldade, no frio intenso daquela região, olham ao longe uma construção e se dirigem para lá com pressa para poder buscar um abrigo diante do frio intenso. E, ao chegar perto, veem que é um convento. Olha que maravilha! 3 franciscanos achando no caminho um convento, era tudo que precisava, né? E batem na porta. Quando bate na porta, abre uma portiola de vigia, e aí Francisco fala, ô, minha irmã, sou eu, Francisco, venho de Assis com mais 2 irmãos, estamos com necessidade. A pessoa bateu a porta na cara dele e entrou. Francisco de Assis começou a dançar em meio à neve. E os 2 companheiros falaram assim, pai Francisco deve ter perdido a razão, né, diante da recusa de abrigo. E aí falaram, pai, por que está dançando? Ele falou, meu filho, porque agora estamos 100% na mão de Deus. Não podemos contar com mais ninguém, só com Deus. Muitas das vezes, as pessoas que nós encontramos no nosso caminho também só contam com Deus para ter atendido a sua mínima necessidade. E quem disse que nós não podemos ser o representante de Deus para aquela pessoa naquele momento? Onde está escrito que nós somos destituídos dessa possibilidade? São Vicente de Paulo diz que a gente pode fazer. Basta ter olhos para ver. Basta querer olhar naquele que está na necessidade, e eu não estou falando daquele necessidade que logo a gente associa com morador de rua, com mendigo, não. Às vezes é um familiar,
que está precisando de uma ligação, e eu interromper a tarefa que eu estou fazendo, que não seja tão importante, eu dar uma ligada, oi, fulano, oi, ciclana, como tu tá? E, às vezes, essa pergunta para quem ouve é um refrigério para uma solidão, um distanciamento, uma dor do isolamento que a gente passa até nesses momentos difíceis que estamos enfrentando, e não está relacionada em muitos compêndios como um ato de caridade. E é uma grande caridade. Porque é amar o próximo como Jesus nos ama. Tem uma história que eu gosto de contar, que eu ouvi numa das biografias do Chico, né, que o Chico diz que, numa cidade do interior de Minas, tinha uma fábrica muito grande, que empregava muitas pessoas, e tinha na praça da cidade uma igrejinha. E, naquela época, as igrejinhas ficavam abertas o dia todo, não tinha problema nenhum. E o padre daquela paróquia observou que todo dia, meio-dia, entrava um homem de forma muito simples, simplesmente vestido, chegava na frente do altar e falava assim: oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar. Virava as costas e ia embora. E o padre observou que era todo dia, meio-dia, ele fazia aquilo. O padre, no princípio, achou estranho, né? A pessoa chegar em frente ao altar e não lembrava de tê-lo visto na igreja, na missa, em momento nenhum, só naquele instante. E o padre começou a acostumar com aquela visita do Zé, meio-dia, oi, Jesus, sou o Zé, vim te visitar. E chegou um certo dia, o Zé não apareceu. No dia seguinte também não apareceu. No terceiro dia, o Zé também não apareceu. O padre já sabia que ele trabalhava na fábrica, foi até a fábrica e perguntou a um, perguntou ao outro. É um senhorzinho assim, o nome dele eu sei que é só Zé. Aí alguém falou assim: é o Zé, o faxina. Ele está doente, seu padre. Ele está internado na cidade vizinha, está muito doentinho ele. Já tem uma semana que ele está internado. Aí o padre, me dá o nome dele. E o padre foi na cidade vizinha, o hospital. O padre, né, tem acesso, independente do horário de visita. E o padre chegou na enfermaria, o Zé estava sozinho na enfermaria. Não tinha mais nenhum acompanhante. E quando o padre chegou, olhou para o Zé falou assim: seu padre, se o senhor chega um cadinho antes, o senhor vê nosso Senhor Jesus Cristo aqui sentadinho nessa cadeira. E o padre, debochando, falou assim: é mesmo, Zé? E o que Jesus veio fazer? Nada, não, senhor. Ele só chegou e falou: oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. Então, muitas das vezes, um oi para alguém que está sozinho há um bom tempo é uma caridade, é uma beneficência que a gente pode fazer, que às vezes a gente não se apercebe. Eu estou falando isso não é para poder falar nada, puxar a orelha de ninguém, não. Eu estou falando isso porque o primeiro que está ouvindo isso sou eu, porque eu tenho familiares que eu já tenho um tempão que eu não ligo, que eu não falo, que eu não quero saber como é que está, se está bem, se não está. Já tem um tempão que eu não ligo. Que custa pegar o telefone e ligar. A gente não pode nem dizer que vai gastar interurbano, porque hoje tem tanto plano de telefonia que é de graça, né, a ligação, então nós não estamos mais isentos dessa resposta que é caro ligar. E quando a gente fala de beneficência e de caridade, São Vicente de Paulo vem falar para a gente que são as virtudes da caridade e do amor, sem querer pontificar qual tipo de ação é mais caritosa ou mais amorosa. Ele não faz essa distinção para a gente. E ele fala assim: homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Quando ele fala homens fortes, armai-vos, é homens fortes na fé, na compreensão dos ensinos de Jesus, se armar de coragem para enfrentar aqueles que ainda não compreendem a nossa ação de praticar o bem, de auxiliar aqueles que necessitam. E aqueles que se julgam fracos no olhar do outro é se manter firme na fé, como ele diz aqui, na brandura, na fé, que nos arma a alma para enfrentar as dificuldades.
Ele nos coloca na condição de que somos todos reunidos na possibilidade de auxiliar um ao outro, de amparar um ao outro. Porque nos fala na página sobre caridade material e caridade espiritual, nos fala o benfeitor que a caridade mais fácil de praticar é a financeira. É mais fácil. Quer ver uma coisa? Alguma calamidade aconteceu e algumas ONGs se reúnem para poder ajudar aquele grupo que foi atingido pela calamidade. Aí coloca assim, doe qualquer dinheiro, deposite na conta tal. Aí a gente fala assim, vou fazer a grande caridade. Vou lá doar lá R$10 para poder ajudar. E eu dou o dinheiro e não me preocupo mais em saber se aquelas pessoas têm qualquer outra necessidade. A minha parte eu já fiz. Não é essa caridade que os benfeitores falam para a gente, não. Porque a caridade que nós podemos oferecer é segundo as nossas possibilidades. Algum de nós vai sofrer algum tipo de dificuldade de fazer uma prece por quem está sofrendo? Será que vai ser tão difícil assim eu tirar 1 minuto da minha jornada diária e fazer uma prece por aqueles que estão passando por dificuldade, independente de nome, independente de rosto, de você pedir por quem está sofrendo? Que muitas das vezes, como nos diz Kardec no capítulo 28, sobre as preces espíritas, prece pelos espíritos sofredores. Você não precisa nominar o espírito sofredor na sua prece. Quando você dirige a sua prece para os espíritos sofredores, você está envolvendo todo e qualquer espírito que está em sofrimento. E eles recebem as nossas preces como um refrigério, como uma calmaria no momento de grande dificuldade por que esteja passando. Eu não sei, eu espero em Deus que não, mas quando a gente está passando por alguma dificuldade muito grande, de ordem moral ou mesmo física, e você recebe o olhar carinhoso de alguém, ou mesmo, poxa, eu vou fazer uma prece por você, aquilo cai no nosso coração como um bálsamo diante de um sofrimento tão grande. E se eu não estou passando por nenhuma dificuldade de grande monta, mesmo que eu esteja passando por algum problema, eu não estou isento da necessidade, da responsabilidade de orar por aqueles que não têm o entendimento e o conhecimento que eu tenho acerca do Evangelho de Jesus. O nosso benfeitor Bezerra de Menezes, ele nos fala, através do Divaldo Pereira Franco, que já é hora de nós, além de pedirmos pelo que sofre, pedir por aquele que faz sofrer. Quem de nós? Eu falo, gente, porque eu me incluo. Quem de nós, diante de uma notícia na televisão, de um crime, de algo mesmo bárbaro, violento, quem de nós lembra de fazer uma prece pelo assassino ou pelo criminoso? A gente não lembra. A gente não lembra. É uma caridade que muitas das vezes, na maioria das vezes, só quem sabe é você e Deus que você está fazendo. É aquela prece muda, sabe? Silenciosa. Como diz Jesus, no secreto do nosso coração, que Deus que vê em secreto vai nos dar o necessário para a nossa jornada. Então, a prática da caridade ela é muito mais abrangente do que dar um pedaço de pão, que é necessário, um prato de sopa, que é uma ajuda absurda, uma roupa, um agasalho, é muito importante, mas tem outras possibilidades de caridade que não estão na conta dos bens materiais. É a caridade da esperança. Quando alguém chega perto da gente e coloca a sua dificuldade, a gente que trabalha com atendimento fraterno, né, nas casas espíritas, que a pessoa chega com o coração despedaçado por uma dificuldade que você nem imagina, e você poder, através da tua palavra, baseada no Evangelho de Jesus, dar um conforto para a pessoa, dar coragem para ela poder continuar lutando na certeza de que sozinha não está, né? Sozinho não estamos. Temos a mão amiga de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré, tantos espíritos que nos abraçam no momento de dificuldade, como o verdadeiro Simão Cirineu, que nos apresenta no Evangelho que
ajudou o mestre a carregar a sua cruz, nós também temos o nosso. E por que nós não podemos ser sirineu do outro, auxiliar o outro, como nos propõe São Vicente de Paulo, né? Ele fala assim: a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. A eterna âncora da salvação. Paulo de Tarso nos fala na carta aos Coríntios: pela graça sois salvos, e a gente acha que é de graça que somos salvos. E não é. É pela prática da caridade. Como ele está lá também no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, né? A excelência do amor. Mesmo que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Algumas versões traz caridade, né? Algumas versões trazem caridade. Então, a proposta é que eu utilize o benefício da caridade, o benefício do meu amor ao próximo, como âncora da minha salvação. E qual a salvação que a doutrina espírita nos apresenta? É a salvação que a gente, muitas das vezes, os irmãos entendem, de ir para um céu de beatitude, ficar numa nuvem, tocando harpa com um anjinho. Eu acho que não é essa a salvação que a doutrina nos propõe, não. A doutrina espírita, ela é progressista. E a salvação, Emmanuel nos fala no livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel fala que a salvação que nós devemos almejar é não mais necessitar reencarnar. É nos desvencilhar da materialidade das nossas condições de espíritos imortais. Quando nós chegarmos a um plano de progresso moral tal, aonde não precisamos mais encarnar, aí é a essa salvação que Jesus se refere. E quando é que a gente vai chegar nessa condição de não precisar mais encarnar? Vamos lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita. São os espíritos puros. Quando chegarmos na condição de espíritos puros, se eu não me engano é 107 que ele fala, ou 108, nós não precisamos mais passar pela roda da reencarnação. Então, é esse tipo de salvação que Jesus nos propõe e que São Vicente de Paula nos alerta aqui, que nós devemos, através da prática da caridade, buscar essa salvação ou essa libertação da roda das reencarnações, porque, como nos diz Kardec, os benfeitores a Kardec, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, os benfeitores respondem: para alguns, expiação, para outros, provas, e para outros ainda, missão. E nós começamos a querer nos habituar que todas as dificuldades que eu passo na minha existência são expiações de erros do passado. Não está escrito isso na doutrina, no Livro dos Espíritos. Está dizendo que a minha encarnação pode ser por expiação, pode ser por prova ou por missão. Então, muitas situações que eu enfrento na presente existência é para provar a minha fé, a minha caridade e a minha resignação. E quando eu não pratico a caridade nas possibilidades que me são colocadas à luz do Evangelho de Jesus, aí eu me comprometo. Porque aí eu continuarei a circular permanentemente no processo reencarnatório. Por quê? Porque eu ainda não aprendi a lição. Eu ainda não aprendi. A prova acontece, mas eu estou sempre tirando menos do que 5. Então, estou repetindo sempre de ano. O que a doutrina nos orienta é que quando nós nos espelhamos em determinados espíritos em relação à prática da caridade, eu acredito que vocês não, graças a Deus, vocês não passam por essa dificuldade, mas eu fico com uma vergonha danada quando eu leio, assim, eu gosto muito de Francisco de Assis, já li muito sobre a biografia dele, e eu confesso, eu tenho uma vergonha danada quando eu leio a história de Francisco de Assis, de como ele se doou por amor a Jesus para o próximo. Quando a gente lê a mensagem de São Vicente de Paula, quando a gente vê o cura Das falando de quantas vezes ele deixou sua cama tão bem quentinha lá na França para ir atender, dar um copo, olha só, uma caneca de vinho quente, porque era a única coisa que ele tinha dentro da paróquia dele.
Café com leite não tinha, não. Era uma caneca de vinho quente para amainar o frio daquele que sofria. Aí você escuta e você fala assim, eu vou deitar, porque está tão frio, meu edredom é tão quentinho, e eu deito e durmo que nem uma pedra. Por quê? Porque eu sequer penso na possibilidade de pedir a Jesus que tenha misericórdia do irmão que está na calçada, ou daquela família que não tem como fechar as frestas do barraco para o vento entrar. Sabe, gente, desculpa, não é trazer assim, pensamentos de tristeza para ninguém, não. Mas é a nossa realidade. Não é o fato porque eu tenho parede de tijolo que me cerca e me protege que eu acho que o mundo é uma maravilha. Uma maravilha é o mundo da Alice no País da Maravilha. Não é, não. Nós já temos uma certa experiência nessa existência e já vimos muitas dores e muitos sofrimentos. E não nos cabe julgar se o sofrimento que a pessoa está enfrentando nesse momento é por culpa dela ou se não é, porque Jesus me ensina que eu não devo julgar para não ser julgado. E toda vez que eu julgo alguém, eu também vou ser julgado pela minha própria consciência. Joana de Angelis nos fala no livro Plenitude, que é o reflexo do ego. O que é o reflexo do ego? Quando eu vejo algum erro no meu semelhante e eu identifico aquilo como errado, é porque ainda é muito gritante em mim aquele erro. Por isso que eu tenho facilidade de identificar. O Divaldo fala numa mensagem que quando alguém não gosta de mim, o problema é da pessoa. Agora, quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. O que Divaldo está querendo falar? Que eu tenho que me esforçar para não criar um ciclo de inimizade ao meu redor. Eu tenho que praticar a caridade da boa convivência com aqueles que estão próximos de mim, mesmo que a pessoa não me entenda, porque eu não posso exigir aquilo que eu não dou. Se eu ainda não entendo aquele meu ciclo familiar que me rodeia, como é que eu vou exigir que alguém que está fora desse círculo familiar me entenda? Diz Francisco de Assis que é dando que se recebe. É amando que somos amados. Ainda estamos nesse condicionamento. E fazer a caridade, praticar o benefício ao meu semelhante, encontra-se nessa possibilidade. Na mensagem, São Vicente de Paula nos diz que muitos espíritos pedem para reencarnar e dar continuidade à sua tarefa de caridade. E ele ainda fala assim, não é justo que eu fale das obras que eu pratiquei, porque também os espíritos têm pudor. Ou seja, ficar alardeando o bem que eu faço ou que o bem que eu presencio, ele me coloca na condição do orgulhoso, do vaidoso. Por isso que o capítulo é dar com a esquerda sem que a direita saiba. É você fazer a caridade sem contar com sequer um obrigado daquele que você fez o benefício. Porque se você contar com a gratidão do outro, você já teve a tua paga. Certa vez, um irmão estava me contando que ele tinha beneficiado alguém num momento de muita necessidade e a pessoa ficou para ele, poxa, muito obrigado, você me ajudou, muito obrigado. Ele, não, que é isso, deixa isso para lá. Né? Aí, quando o irmão passava, ali, aquele irmão estava no maior sufoco, eu ajudei ele. Aí o irmão olhou, poxa, muito obrigado, eu não esqueço daquilo que você me ajudou. Aí um benfeitor espiritual falou assim para ele, você é tão orgulhoso, que você necessita do agradecimento do outro permanente pelo bem que você fez. Se você realmente tivesse feito o bem desinteressadamente, você nem arquivava na sua mente o bem que você realizou. Já imaginaram se os nossos benfeitores espirituais ficassem esperando o nosso agradecimento pelo bem que eles nos proporcionam? Será que a gente teria coragem de dizer ou de reclamar de Dr. Bezerra, de Francisco de Assis? Será que a gente teria coragem de reclamar? Puxa, pedi isso a Dr. Bezerra, ele não me atendeu. Ué, por que ele não atendeu? Será que o meu pedido era justo? Será que eu coloquei junto com o pedido da minha necessidade também a resignação, como Jesus me orienta?
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas para isso eu vim, que se cumpra a vossa vontade e não a minha. Será que eu falo isso assim na minha prece, na hora que eu estou colocando para a espiritualidade a minha necessidade? Será que eu coloco que seja feita a vontade de Deus e não a minha? Ou eu falo ao contrário, que seja feita a minha vontade e não a de Deus? Então, quando a gente fala de beneficência, como está aqui no texto de São Vicente de Paula, ele nos propõe uma análise criteriosa das nossas atitudes em relação aos ensinamentos de Jesus. Não é em relação à atitude ou o que vai pensar um ou outro de mim, não. É em relação àquilo que Jesus me orienta. Porque lá no início ele fala que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesse mesmo trecho do Evangelho de Mateus, Jesus nos fala assim, os discípulos, né? Representando toda a humanidade. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E qual é a promessa de Jesus? E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, que vos lembrará o que eu tenho dito e retirará o véu daquilo que ainda não compreendeis. Olha que o amor está relacionado por Jesus como uma atitude permanente da nossa jornada espiritual, não é só material, não, é da nossa jornada espiritual. Ou será que nós ainda temos dúvida da vida espiritual, da vida futura? Será que ainda tem alguma dúvida? Será que ainda aquilo que a doutrina me apresenta nas obras da codificação não são o suficiente para eu... Uma perguntinha. Quem acredita na vida após a morte? Levanta a mãozinha. Graças a Deus, todo mundo acredita. Agora, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente precisa de prova recorrente para manter a nossa crença. Agora, quando eu tenho fé na vida espiritual, eu tenho certeza de que ela é real. Eu não preciso de prova. Eu não preciso de provar a cada dia, através seja de uma mensagem espiritual, ou de um sonho, ou então fala assim, Valdo, como é que está a dona Dalva, sua mãe? Minha mãe morreu. Como que minha mãe morreu? Como que minha mãe morreu? Eu tenho a confiança que minha mãe não morreu. Ela desencarnou. Ela deixou o corpo que não mais tinha utilidade para o seu progresso e ela continua a sua jornada espiritual. Ou então fala assim, e vem cá, e teu pai? Ah, perdi meu pai. Perdeu como? É o conceito que a doutrina nos dá de vida futura, é de perda e de morte? Ou é de continuidade da vida, modificando a forma energética de apresentação? Ou seja, uma linguagem mais direta, você acredita que você é um espírito imortal ou acha que é? Para que eu tenha fé, confiança de que a vida espiritual é real, eu não posso ter dúvida sobre a minha condição de espírito imortal. Se eu não tenho dúvida da minha condição de espírito imortal, eu compreendo que amar ao próximo como a mim mesmo é uma certeza de que eu continuarei a minha jornada evolutiva recolhendo os benefícios dos meus atos benéficos aqui no plano material e no plano espiritual. E se eu não fizer aquilo que a doutrina, que o Evangelho me propõe na prática do bem, do amor e da caridade fraterna, eu terei que me ver não no inferno, como nós aprendemos em religiões outras, mas sim na inconsistência da consciência tranquila. Porque se eu não pratico o bem que me é possível, porque Kardec pergunta qual o limite do bem que o homem deve praticar. A resposta dos benfeitores, o limite das suas forças, é individual. De repente, a Rose consegue fazer sopa para 350 pessoas e eu consigo fazer um sanduíche só para alguém. Mas é o limite da minha força. E a caridade que eu vou prestar com esse único sanduíche, para mim, tem o mesmo valor que os 350 pratos de sopa que a Rose fez. Não é a medida da quantidade do bem que nós vamos fazer, mas sim a qualidade do amor que a gente entrega na tarefa
que nos é proposta para o bem que eu quero fazer. São Vicente de Paula nos convida a uma prática do bem, da caridade, da beneficência dentro das nossas possibilidades. Eu acredito que a história de São Vicente de Paula seja conhecida por muitas pessoas, mas ele foi, para pregar o evangelho, ele caiu na mão de piratas turcos e ficou 2 anos na escravidão. Escravidão. Já era padre. Ficou 2 anos como escravo. Mas o seu amor, a sua caridade é tão intensa que ele passou de mão em dono até que chegou num que reconheceu nele as suas virtudes e fugiu com ele de volta para a França, onde ele retomou a sua atividade no ministério que ele se propunha. Fazer o bem é de acordo com o momento que nos é colocado pela espiritualidade. Muitas das vezes, a gente não pode esquecer que um bom dia dito com um sorriso nos lábios tem de muita valia para todos nós. E, às vezes, eu me interiorizo tanto os meus problemas, tanto que eu não sou ainda capaz de dar um sorriso, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um vai com Deus. Sabe? Um vai com Deus. Tá? Vai descer do ônibus, né? Motorista, obrigado, motorista, vai com Deus. Motorista ignorante. O defeito a gente encontra com facilidade, as virtudes a gente finge que não vê. Então, a prática da beneficência que o nosso benfeitor nos propõe é a prática da interiorização do evangelho no nosso coração. E repetindo o que ele nos fala no início, Jesus nos propõe: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico tem uma frase que a gente até coloca lá na nossa casa. O Chico nos fala: nosso Senhor Jesus Cristo não pediu para a gente escalar o Everest. Ele pediu apenas para nos amarmos uns aos outros. Comecemos a praticar agora. Comecemos a proposta do amor ao próximo dentro daquele círculo familiar, que eu ainda tenho dificuldade de exemplificar esse amor, mas é onde Jesus me colocou. E como diz a Madre Teresa de Calcutá, que nós possamos florescer onde Deus nos plantar. E muitas das vezes Deus vai nos plantar aonde a gente acha que é um terreno árido, que é o coração daquele que a gente ainda adubou com o nosso amor, com a nossa alegria e com o nosso coração. Muito obrigado pela paciência de vocês. Que Jesus, o eterno bem, nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso irmão Evaldo pela sua linda palestra. Realmente tocou os nossos corações, que nós possamos refletir profundamente sobre as suas palavras, sobre a sua palavra evangelizada e, acima de tudo, buscar colocar em prática esses ensinamentos. A Ana Brito, aqui nossa companheira, agradeceu seus votos e disse que a sua palestra é muito bonita, tá bom? Então, nós agradecemos. Leve o nosso abraço ao Centro Espírita Casa de Chico Xavier, que nós possamos reencontrar esse nosso companheiro novamente em futuras reflexões como essa que ele nos trouxe, e que, com certeza, os irmãos da Casa do Caminho Chico Xavier sejam todos abraçados por todos nós. Aqui nós temos a Casa de Bezerra de Menezes, o CEOI, que é Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, temos a Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis representadas. Receba o nosso abraço e leve o nosso abraço para os seus companheiros da sua casa espírita. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando agora a nossa reunião e eu vou pedir à nossa companheira Vera Isaura para fazer a nossa prece de encerramento. Deus de infinito, Jesus desenvolve esse caminho. Amigos espirituais que nos inspiram, agradecidos estamos por esse momento
de reflexão, onde nosso coração se enche de conforto, paz, e através dos nossos pensamentos possamos envolver a todos aqueles que se encontram aflitos e sem esperança, encarnados ou desencarnados, que sejam fortalecidos e amparados. Obrigada, Senhor, por mais essa noite de harmonia. Continue conosco, nos fortalecendo, nos dando condições de estarmos sempre emanando bons fluidos para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a irmã Vera pelas suas palavras. Mais uma vez agradecemos ao companheiro Evaldo e a todos os companheiros que participaram hoje da nossa palestra pública, tá bom? Amanhã estaremos de volta, às 17 horas, temos o estudo do livro dos Médios, o estudo das parábolas de Jesus e da obra Nosso Lar. Evaldo, muito obrigado, tá? Um beijo no seu coração, um beijo aí para sua família, para todos os companheiros, e gostamos muito dessas palavras. Eu prometo que no verão eu vou aí conhecer a casa, tá? No verão. Um beijo. No verão, porque aqui é 5 graus e é muito frio. Eu não estou preparado para desencarnar ainda, entendeu? Então, só não... Aqui tá bravo, gente. Olha, gente, ó, um beijo no coração de todos. Fiquem com Boa noite, Deus, tudo bom? que o Senhor nos abençoe. Jorge, Cláudia, Ideína, Medeiros, Que assim seja. Ana Brito, Carmen, Verinha, Jorge, para todos vocês que estão aqui conosco, um grande abraço. Até amanhã. Obrigado, boa noite. Até amanhã. Mais estaremos juntos. Até amanhã. Todos com Deus.